Canal P2BG tem o apoio da Bravo Jogos, sua loja de board games. Galera, P2 por aqui e bem-vindos a mais um vídeo da série Jogado no canal P2BG. E no papo de hoje, pessoal, vamos falar sobre Santa Claus, mais um super lançamento da Ludens Spirit, que está chegando aí em financiamento coletivo, já agora no mês de agosto de 2023, lá na plataforma Meeple Starter. Então um jogo 100% nacional, pessoal, que eu não tenho dúvidas que vai atingir as suas metas, né, em pouco tempo, porque esse jogo aqui, né, ele é para todas as idades, para todos os públicos, para que a gente possa convidar novos jogadores aí ao hobby, né, e vocês vão ver aqui o que se passa em uma partida, e eu tenho certeza que vai ser aí interessante para muito mais jogadores do que os que eu já tenho visto, inclusive recebido muitos comentários. Tá? Eu quero deixar o meu abraço ao André Domiciano, né? Deixar o meu abraço ao Renatão aí, Cateres, que agora eu tô falando corretamente o sobrenome dele, eu errei lá no unboxing, pedi desculpas pro Renatão aí, meu parceiro. Então tá aqui, ó, Renato Cateres, e também as ilustrações aí de Léo Gibran, tá, pessoal? Então, vamos ver aqui tudo que se passa na partida. O meu agradecimento à Ludens Spirit, que compartilhou essa cópia pra gente gravar aqui no canal e mostrar pra vocês, tá? Então, fiquem ligados nas primeiras horas do financiamento coletivo, que geralmente temos aí, né, ofertas especiais de lançamento, tá? Seguindo aqui, pessoal, eu fiquei encantado com esse jogo, né, pela temática, pelas cores, né, o quanto gostoso ele é de jogar. E aí nós vamos passar aqui pelos componentes e também as estações aqui do tabuleiro para a gente entender o que se passa. Vamos falar inicialmente dos componentes, né? Temos aqui um conjunto de dados, então amarelo, verde e vermelho, que eles têm uma importância aqui no jogo com essas cores, eu já vou explicar. Temos um estoque aqui de meias, né? Que aí reparem que no verso nós temos aqui recursos, também vou explicar como funciona, que nós temos aqui, ó, confecção de meias, né? Já deve dizer algo aí para vocês. Temos a moeda do jogo com valores 1 e 2. Temos aqui os meeples, que aí eu quero mostrar uma opção de extra, porque ó, reparem que nós temos aqui ó, o meeple de elfo, né? Que aí eles devem ficar na campanha, se a gente atingir as metas, dessa forma, olha que bacana. Aqui o meeple, né, na sua versão aí introdutória, né, mas eu tenho certeza que nós vamos alcançar campanhas para ter esse meeple, que ele fica muito mais charmoso no jogo, né, pessoal? Já vou explicar como que nós utilizamos, então reparem que eu deixei uma reserva aqui das duas cores. Estou simulando uma partida de apenas 2 jogadores, que já é o suficiente para a gente entender as mecânicas, tá? Então, no vermelho eu tenho aqui, né, eu vou começar com esse meeple especial, mas que no jogo, né, ele não tem nenhum benefício, é só mesmo, né, o formato dele aqui, que eu espero que todo mundo possa receber o jogo dessa forma. Um outro item também que deve ser aí como meta é esse marcador de rena, olha que bonito. Né, ele aqui em madeira, tá? Que nós colocamos aqui no controle de tráfego de renas, que é uma das estações. Nós vamos deixar ele aqui ao centro, porque nós movimentamos essa rena ao longo da partida, tá? Eu também já vou explicar o que se passa em cada uma das estações, tá? Os cubos de madeira são os recursos, então nós temos o rosa que representa tecido, o marrom vai representar madeira e o cinza vai representar ferro, tá? E aí nós colocamos também algumas moedas aqui, porque no depósito central nós coletamos recursos, nós já vamos voltar aqui. Tá? Temos fichas aqui na sala de artefatos, que vão representar os artefatos que melhoram a nossa oficina. Aqui na Floresta Encantada temos cartas de ajudantes e nós já vamos entrar nesses detalhes. Tá? Aqui em cima são as cartas de desejos das crianças, então reparem que nós já abrimos 3 ali e elas estão aqui com os brinquedos que as crianças gostariam de receber no Natal. Né? Porque aqui o tema do jogo, pessoal, o bom velhinho resolveu tirar uns dias de folga e aí ele está fazendo um teste aqui para ver quem que vai ser o seu substituto. Então o jogador com maior pontos de vitória, que são essas marcações aqui que nós vamos encontrar, né, ao longo da partida, aqui em alguns componentes, quem tiver mais pontos de vitória vai ser o vencedor. O desempate ele é feito com a carta de funcionário do mês. E aqui eu achei bacana que nós temos o funcionário ou a funcionária do mês. Tá? E aí essa carta só fica realmente para o jogador que atendeu a maior quantidade de cartinhas das crianças. Né? Então se a gente tiver empate ali no atendimento das cartinhas, nós vamos desempatar com o jogador que fez maior brinquedo aqui, né? Maior quantidade de brinquedos avulsos, que também tem a sua importância.
Eu já vou detalhar aqui também o tabuleiro, né, do jogador, né, que seria a sua oficina, e como que nós temos aqui algumas pontuações. Tá? Então a cartinha de funcionário do mês, temos aqui um token de First Player, que é uma árvore de Natal para a gente montar aqui, ó. Ela fica dessa maneira, ó. Então fica bem bonito na mesa, né? Ó, de repente, quem sabe tenhamos uma meta aí também para que ela possa ser igual a rena aqui de madeira. Fica a ideia aí, né, para a equipe da Ludens e da Meeple Starter. Quem sabe a gente lançar uma meta aí com demais componentes, né? Esse jogo merece, tenho certeza que teremos muitas outras coisas lá. Eu já vou passar pelas estações, mas antes, então, para a gente começar, bom, deixa eu detalhar aqui, né, os componentes que cada jogador recebe. Então, o seu tabuleiro, ele tem aqui em cima, né, a disposição para a gente colocar artefatos. Então, você vai poder ter, né, aqui, ó, um de cada. Então, são 5 artefatos. Então, nós podemos colocar aqui em cima. Tá? Então reparem que nós temos os espaços e aí nós vamos colocando aqui, porque quando a gente usa um artefato, a gente exausta, né? Deixa ele viradinho assim, e aí quando inicia uma nova rodada, a gente pode deixá-lo disponível de novo, ou a gente gasta aqui, né, um meeple, um elfo, para poder desvirar. Eu já vou explicar como que isso acontece, mas já antecipei essa possibilidade, né, pessoal? Os elfos, eles são importantes para para utilizar tanto esses recursos, né, de poder usar mais de uma vez artefatos e conquistar outros benefícios aqui que eu já vou mostrar. Então, eu já disse que a gente começa com um elfo, né, não começamos com nenhuma dessas meias. Aqui nós temos uma cartinha, né, de desejos, então cada jogador já começa com ela aberta assim mesmo, né, isso não influencia, não precisa ser secreto. Temos aqui um multiplicador que é tranquilo, eu não cheguei nem a usar na partida, mas se você quiser multiplicar aqui, dizer que daquele recurso você tem 3, você pode simplesmente colocar aqui em cima. Por exemplo, se eu tiver um recurso de tecido aqui em cima, eu estou dizendo que eu tenho 3. No verso eu tenho o número 5 vezes, e aí eu posso representar então aquele recurso vezes 5. Tá? Fica uma maneira simples aqui de detalhar e aumentar a quantidade de recursos. Tá? Então, para isso que serve essa ficha multiplicadora. Começamos com uma moeda, então o primeiro jogador, todos os jogadores, na verdade, com uma moeda, e apenas o último com 2. Tá? Então, aqui, como estou simulando que seria uma partida para 2 jogadores, a gente vai ter o primeiro com uma moeda e o azul aqui com 2. Tá? Então, tá dessa maneira aqui. Os marcadores de presentes, que são esses, né? Então, aqui temos... dessa maneira, nós colocamos aqui sempre que a gente constrói um desses brinquedos. Então aqui é muito simples, como é que eu construo esses brinquedos? Eu vou colocar os recursos que eles precisam, né? Então vamos usar como exemplo aqui esse ursinho. Então eu preciso de 2 tecidos e uma madeira. Então a partir do momento que eu já tenho esses recursos, eu vou descartar ali para reserva e coloco uma marcação de presente aqui em cima para dizer que eu já tenho um ursinho pronto. E assim a gente faz com os outros também. Essa é uma ação livre, gratuita, né, que nós podemos fazer sempre que quiser e puder, de acordo com os recursos que nós temos no momento. Tá? E aí quando eu tenho, então, os presentes aqui que tem relação com a carta que eu quero atender, então vamos dizer aqui que eu tivesse feito, né, a boneca já está aqui, mas que eu tivesse também a bola. Então eu simplesmente tiro os presentes daqui, né, e digo que eu estou atendendo esse desejo e vou virar essa carta dessa forma aqui na minha frente. E é simples assim para atender um pedido, né, de uma criança aí com seus presentes de Natal. Tá? Já vou explicar como que nós melhoramos a oficina, mas antes quero mostrar aqui então, né, sobre os pontos de vitória, que ele tem as marcações ainda aqui no tabuleiro. Então, se eu tiver 3 meias diferentes, né, porque elas têm recursos diferentes no verso, então se eu tiver 3 meias diferentes, eu vou marcar 3 pontos de vitória no final do jogo. Se eu tiver 4 diferentes, eu marco 5 pontos de vitória no final do jogo. Cada 3 moedas vai valer 1 ponto de vitória no final do jogo. Isso que significa essas marcações, tá? Com relação aos dados que estão aqui, eu já vou entrar então na questão de alocação dos dados, pessoal. Eu achei muito bacana a forma como a gente lida com os dados nesse jogo, né? Porque ele tem uma rolagem simples ali e o fator sorte, ele já nos diz, né? Então um pouco do que vai acontecer aí
com essa questão, embora que nós temos algumas formas de alterar, né, a numeração do dado para fazer outro tipo de ação. Vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer, tá? E aqui a gente geralmente deixa os nossos elfos, né, para saber quantos nós temos, porque aqui nós gastamos trabalhadores, né, não só alocamos, né, nós gastamos os trabalhadores aqui para poder fazer algumas ações em troca de alguns recursos, e aí a gente também pode, né, recuperá-los ou treiná-los, como diz aqui o manual, tá? Vamos passar aqui então pelas estações para a gente entender como que funciona, né, o andamento da partida, tá? A questão dos dados. Aqui nós temos 4 dados de cada cor, só que nós não vamos usar todos numa partida de 2 ou 3 jogadores. Apenas com 4 jogadores, ou seja, em resumo, nós vamos usar um dado de cada cor por jogador presente, tá? Então aqui eu vou pegar 2 amarelos, 2 verdes e 2 vermelhos, porque eu tenho uma partida com 2 jogadores. Então eu vou usar esses daqui. Tá? E reparem que se eu tivesse então 3 ou 4 jogadores, eu tenho a quantidade de dados aqui para utilizar. Vou tirar aqui então de cena e ficar apenas com esses, tá? Início da partida. Esqueci de falar que nós temos um marcador de rodadas aqui, né? Que nós temos de 1 a 7, porém nós temos também uma limitação de acordo com o número de jogadores. Então aqui, se eu tiver 4 jogadores, eu vou jogar até a 5ª rodada, 3 jogadores até a 6ª rodada e em 2 jogadores vou jogar todas as rodadas, então até 7. Nós temos esse marcador aqui de Papai Noel para seguir aqui então, né, a contagem de rodadas, tá? Começa aqui na primeira. Então, ok, o primeiro jogador vai lá e vai rolar os dados, né? Fez a rolagem, vou colocar aqui ao centro para a gente fazer a alocação e depois eu vou passar por todas as estações, tá? Então fez a rolagem aqui, o dado número 1 nós vamos colocar sempre aqui, porque tem uma marcação bem, como se fosse uma marca d'água aqui no fundo, dizendo, né, que tem dado 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então é simples assim. Dado 1, todos que forem vão ser colocados aqui. Dado 2 vai ser colocado aqui. 3 eu não tenho. 4 eu tenho esses dois aqui, ó. Então eu vou colocar esse e esse aqui. Tanto faz a ordem das cores, tá? Você pode colocar como você quiser. E aí no 5 temos aqui, são 2. E esse 2 eu já aloquei, então ok, não temos dados nem 3 e nem 6. Então, nesses locais que nós alocamos aqui os dados, é onde nós vamos fazer as ações, tá? Então, os jogadores vão poder escolher quais dados eles vão retirar, né, dessas sessões, para poder tanto receber o bônus do dado, e aí eu vou explicar quais são, né? Por isso que eles têm as cores aqui, cada um representa algo, e também quais são, né, os benefícios, né, e quais são as ações possíveis em cada estação, tá? Então, de uma vez que eu não tenho no 3 e não tenho no 6, eu vou mesmo assim explicar o que são, mas nessa rodada a gente só faria alguma ação aqui, por exemplo, no 3, se a gente tivesse um poder de um ajudante, ou mesmo aqui um artefato que permita mudar um número de um dado. Tá? Então eu tenho um artefato aqui, ou um ajudante, não lembro agora, que ele permite subir um número ou descer um número. Então no 2 eu poderia usar a minha ação aqui do artefato e dizer, eu vou executar no 3 aqui o depósito, né, central. Ou ao invés da ação aqui 2, eu vou fazer a ação número 1, que é a da rena. Então eu usaria o meu artefato para isso. Tá? Falando do bônus do dado, quando a gente retira um dado vermelho, independente do número, tá? Os números, pessoal, são apenas para dizer qual seção eles vão entrar. Simples assim, tá? Não tem influência aqui ao longo da partida, tá? Então a gente só faz essa rolagem para alocar e saber onde eles estão disponíveis. Então beleza, dado vermelho, quando eu retiro, o bônus é, ou eu escolho uma cartinha, eu posso pegar uma das que estão abertas ou a do topo que está fechada, e aí depois que eu pego a cartinha eu reponho, né, abro uma nova, se for aqui dessas 3, ou eu pego uma moeda, então eu escolho um desses 2 bônus, tá? Dado verde, ou eu escolho treinar um novo meeple aqui, que seria, né, o meu elfo, então eu trago um novo aqui para mim, ou também pego uma moeda, porque o limite são 5. Reparem que no estoque eu já comecei com 1 e no estoque eu tenho apenas mais 4. Tá? Então nós não temos, né, um número maior de elfos. Tem um benefício aqui, se eu não me engano, de um ajudante que você pode considerar como se fosse um 6º elfo ali, né, para alguma ação, mas isso são benefícios adicionais, tá? Em jogo mesmo, apenas 5 elfos no máximo. Tá? Então eu já tenho um aqui, se eu retirei um dado verde, eu posso então escolher se eu pego um elfo adicional ou uma moeda, tá?
Retirei um dado amarelo, obrigatoriamente eu pego duas moedas. É a única cor de dado que ele é apenas dinheiro, tá? Eu não tenho opção de escolha. Então peguei um dado amarelo, pego aqui a minha moeda de 2, né? Ou duas de 1, como preferir, e ela vem aqui então, né, para o meu estoque pessoal, tá? Então as ações bônus dos dados são essas. E aí quando eu retiro então os dados, me dá o direito de executar a ação da sala ali, da seção que eu me encontro, né? Que na verdade aqui eu fiz a retirada do dado, tá? Como que isso acontece? Eu vou só iniciar pela sala do Papai Noel para fazer um link com a questão do bônus dos dados, porque a sala do Papai Noel, o que que seria, né? Então se eu tivesse rolado aqui um dado número 6, vamos só exemplificar aqui, tá? Um dado número 6, aqui ele entraria, né? Então lembrando que a gente aloca os dados 1, 2, 3, 4, 5 e 6, então se ele tivesse sido número 6, colocaria aqui. A sala do Papai Noel, ele permite que quando você retira aqui um dado, você faça ação de qualquer uma das outras 5 salas, tá? Então ela é como se fosse aqui uma sala coringa. A única questão é que quando eu retiro um dado daqui, eu não recebo o benefício que eu acabei de explicar. Tá? Então, se for o vermelho, o verde ou o amarelo, você não recebe, você não coleta nenhum desses benefícios, mas em contrapartida você está livre para executar, né, a ação de qualquer outra estação. Tá? Apenas esse ponto de atenção que a gente precisa ter, porque ela promove, né, essa amplitude da jogada, mas aí você também não ganha o bônus, porque você não precisa seguir qualquer sequência aqui, né? O jogador da vez, ele pode simplesmente escolher de onde ele vai tirar o dado e de qual cor, por isso que também não importa a sequência que a gente coloque aqui na alocação, porque cada jogador na sua vez é livre para fazer essa escolha em qualquer sessão, a qualquer momento. Tá? Então, de repente aqui, uma ideia de jogada, né? Se eu quisesse fazer a ação aqui do número 3, eu não tenho dados, então ela é uma ação que nesse momento não estaria disponível. Então eu vou pegar esse dado, vou abrir mão de ganhar as duas moedas, porque ele não vai me pagar, mas aí eu vou executar a ação da sala número 3, eu anuncio que essa sala aqui foi a escolhida, tá? Então seria mais ou menos dessa forma. Voltando aqui, então temos aqui o número 5, né, que estava na sala de artefatos. Então eu vou passar pelas seções aqui restantes para vocês entenderem. Então, sala número 1 aqui, controle de tráfego de rena, tá? Simplesmente, aqui um dado vermelho, então vamos dizer, retirei o dado, né? E vou ganhar então ou uma cartinha ou um dinheiro, tá? Vamos dizer que eu queira agora, nesse momento, mais uma cartinha. Eu tenho uma aqui já comigo, da distribuição ali, o setup inicial, né? E aí peguei essa cartinha que é um cavalo e um patinho aqui de rodinhas, né? Coloquei aqui no meu estoque pessoal e repus com uma nova carta de desejo, tá? Simples assim. Esse foi o bônus do dado. O bônus aqui da estação, eu posso mover a rena né, o quadrante aqui ortogonalmente, então, ou seja, eu não posso só mover na diagonal, o restante eu posso um para cima, um para o lado, qualquer que seja, ou um para baixo, tá? E aí eu pego onde a rena estiver alocada, né? Quando eu finalizar minha jogada, eu pego o bônus que está embaixo. Simples assim. Então aqui eu tenho 2 dinheiros, tenho uma nova cartinha, né, nessas pontas. Aqui eu tenho um elfo e qualquer recurso, né? Aqui 2 madeiras, enfim, assim por diante. Então é sempre onde ela para. Então vamos dizer que eu esteja interessado aqui, eu poderia ir qualquer um desses 4, mas que eu quero 2 dinheiros. Então eu movi para cá. Peguei uma moeda de 2 e coloquei aqui, finalizei a minha jogada, tá? Aí tem um detalhe importante, se eu quiser e puder, né, gastar um elfo, né, então eu tenho aqui. Então se eu quiser gastar, vamos dizer que eu já tivesse 2, eu quero gastar um para fazer um movimento adicional ali, andar 2, eu posso, tá? Então, por exemplo, tá aqui, vamos dizer que nesse momento meu interesse fosse na cartinha, então eu posso fazer 1, 2, ou 1, 2, como assim eu desejar, ou 1, 2, qualquer espaço, né, assim, com 2 movimentos, e mesmo assim vai valer o que eu parei, tá? Eu não coleto mais de um quadrante de recursos, só vai valer o que a rena terminou, né, o trajeto, mas em algum momento estratégico pode ser que seja útil para que você colete o recurso que você esteja precisando naquele momento, tá? Então tem esse detalhe. Seguinte, confecção de meias, né? Eu deixei umas aqui para a gente ilustrar, mas aí você pode montar sim, né, uma reserva. Nós temos aqui o verso com os mesmos recursos que nós temos aqui. Então, madeira, ferro, tecido e dinheiro,
tá? Então estão todos aqui no verso. E isso não é uma coleta surpresa, pessoal. Quando você vai coletar a meia, você pode escolher qual recurso você quer que esteja aqui, tá? Porque aí no começo de cada rodada você ganha esse recurso de forma permanente até o final do jogo, tá? Então eu coloquei umas aqui só para deixar bonitinho no tabuleiro, mas a gente pode revelar e você pode escolher, se não tiver aqui também, você pode escolher da própria reserva qual recurso você vai querer receber, e aí sim entra nessa parte que nós falamos no tabuleiro, que 3 diferentes no final do jogo vai te dar 3 pontos de vitórias e 4 diferentes 5 pontos de vitória, tá? Então, mais uma jogada simples que nós podemos fazer aqui, né, na forma de execução, porque de forma estratégica tem altas possibilidades, mas a execução é extremamente simples. E aí, pago 2 moedas para comprar uma meia, tá? Então a meia tem custo, né? Aqui na Rena a gente só coleta, né? Pode ou não pagar o trabalho de um elfo para andar 2 movimentos. Agora aqui, se eu quiser coletar a meia, eu preciso pagar. Se eu não tiver dinheiro para pagar, eu simplesmente faço apenas a ação do dado. Coincidentemente, foi interessante que aqui tínhamos um dado amarelo, ele já dá 2 de dinheiro, então você pode nem coletar esses 2 dinheiros e já escolher a sua meia, se assim você desejar, tá? Simples dessa maneira. Se eu tivesse um dado alocado aqui na estação depósito central, né? Vamos colocar o número 3 aqui para ilustrar, poderia ser qualquer cor, né? O amarelo me dá 2 moedas, então vou fazer isso. Digamos que o jogador azul ali que está jogando nessa vez, então ele coletou, né, o dado amarelo, ganhou 2 moedas. E aqui ele diz o seguinte, ó, para cada elfo que você tem já disponível com você, você coleta qualquer um desses recursos, né? Como ele só tem um elfo nesse momento, ele escolhe qualquer um. Vamos dizer que ele quisesse aqui, então, um tecido, ele coletou e levou, tá? Aí reparem, quanto mais você aumenta os elfos, né, fica mais interessante o depósito central, porque aí você pode ter uma coleta de até 5 itens, né? Se eu tiver lá, então, completo com os meus trabalhadores, essa ação se torna muito interessante, né? Em questão aí de quantidade, e se for a sua estratégia no momento, você coleta 5 itens, tá? E aí até que eu comentei que você tem um artefato ou um ajudante que ele permite que você colete um ainda adicional. Você ignora, né, a capacidade ali de 5, então isso é muito bacana para você ter muito recurso aí para fabricar os seus brinquedos, tá? Seguinte, a Floresta Encantada, nós temos aqui ajudantes, eu não vou entrar no detalhe de cada um deles, mas vou passar aqui só para vocês verem, né, o tipo de efeito que nós temos. Então assim, ó, esse ajudante ele faria, uma vez por rodada, troque um elfo por 3 recursos qualquer. Então assim, a gente vira, né, exausta ele, porque é uma vez por rodada, e aí no início das próximas rodadas, sempre que nós tivermos o início, a gente deixa ele disponível de novo, tá? Alguns nós temos aqui efeitos permanentes. Então eu vi o lenhador, por exemplo, sempre que algum jogador coletasse, né, fizesse uma ação aqui no depósito central, quem tinha o ajudante lenhador ganhava um recurso de madeira, tá? Então todas as vezes que nós executássemos aqui, teria esse benefício, né? E se a mesa toda ali de jogadores fizessem essa ação, né, você ia ganhar ali, né, com o lenhador, tantas vezes fossem executadas ações no depósito central, tá? Então isso seria ação permanente. Um outro aqui, ó, sempre que outro jogador receber um recurso de ao menos uma meia, receba exatamente um tecido. Então, quando nós tivermos o início da partida, né, muito factível que os jogadores tenham meias ali, né, não na primeira, mas pelo menos na segunda ou terceira rodada todo mundo acaba tendo as meias aí para gerar os seus recursos. Então você recebe um tecido, né, sempre que um outro jogador tiver um recurso vindo de meias. Então é uma forma é um exemplo de ação permanente, tá, pessoal? Temos um outro aqui, ó, uma vez por rodada, quando outro jogador pegar uma cartinha, receba 2 recursos quaisquer, né? Então, mais um exemplo de ação aqui permanente, tá? Como que a gente vai coletar, então, os nossos ajudantes? E aqui, na lateral do player board, nós temos o espaço para colocá-lo, tá vendo? Só é permitido, ó, o lenhador aqui que eu comentei, ó. Tá vendo? Esse aqui. Sempre que outro jogador coletar um recurso ou dinheiro no depósito, você recebe uma madeira. E aí você deixa ele aqui, ó, nessa lateral, tem essa marcação aqui, né? E você deixa ele aqui. Cada jogador só pode ter um ajudante por vez, tá? Vou explicar essa dinâmica. Então, como é que a gente traz o primeiro ajudante, né?
Temos aqui as cartas alocadas, né, na Floresta Encantada. Retirei um dado, então eu vou retirar um dado verde para exemplificar o bônus. Dado verde me dá um elfo ou uma moeda, vou pegar uma moeda. Beleza? Trouxe aqui para o meu estoque. Então o bônus do dado já recebi. Aí aqui eu vou fazer um draft simples, ó. Vou comprar duas, né? Vou olhar, vou ver aqui, ó. Então tem o lenhador que eu já li. E esse aqui, ó, sempre que outro jogador usar uma ferramenta, né? Na verdade um artefato, que é o símbolo de artefato, você recebe um recurso de ferro, né? É uma boa carta também, porque ao longo do jogo, né, muitos jogadores vão usar aí os artefatos para poder melhorar, né, otimizar a sua produção ali, né, a sua oficina. Então seria uma boa carta. Eu vou escolher ficar com essa que você não escolheu, você coloca então embaixo aqui no final do deck, tá? E aí você traz o seu ajudante para trabalhar para você aqui. Como ele é uma ação permanente, eu não preciso me preocupar em exaustar, né? Posso deixar o tempo todo assim e eu fico na dependência, então, e de olho ali quando um outro jogador usar um artefato, opa, ganhei aqui, então, um recurso de ferro e trago para mim aqui no meu tabuleiro pessoal, tá? Simples assim. Ok, se eu quiser trocar o ajudante, como é que eu faço? Vou executar, então, aqui a ação na Floresta Encantada, normal, né? Aqui tem um detalhe, pessoal. Se eu não quisesse ficar com nenhum dos dois ajudantes, eu ganharia uma moeda, tá? Então você descarta os dois ali no final do deck e você ganha uma moeda, né? Por não ter ficado com nenhum. É uma forma de você, às vezes, executar a ação nessa estação aqui, até porque pode ser que só sobre ela em algum determinado momento, você vai ganhar o bônus do dado e você ainda, né? Se estiver satisfeito com o seu ajudante, você vai lá e descarta os dois e ganha uma moeda, tá? Agora, se eu ficar com o ajudante, como eu fiz aqui, eu tenho que pagar 2 moedas para o estoque, tá? O ajudante tem esse custo. Quando eu faço a troca, mesma coisa, eu comprei 2, vou olhar ali se algum é mais interessante do que o ajudante que eu tenho e anuncio, olha, vou trocar o meu ajudante atual por esse daqui. Vou descartar os 2, eu não ganho nada em dinheiro em troca, né? Porque está devolvendo um ajudante, tá? Isso já foi pago. E mesmo assim eu pago os 2 desse novo ajudante que está vindo para cá. Tá? Então, só para a gente deixar isso frisado, que não existe a devolução de dinheiro por parte do jogo quando você devolve o ajudante. Você, na verdade, está fazendo uma nova contratação e demitindo, vamos dizer assim, o ajudante atual e não vai receber nada por isso, tá? Só vai contratar pagando 2 o novo ajudante, ok? Então, jogamos ali, né, no final do deck e essa daqui é a solução, então, né, a execução de ação da Floresta Encantada. Chegamos aqui, então, na sala dos artefatos, pessoal. Antes de explicar a ação, eu vou mostrar para vocês que nós temos alguns artefatos, ó, vou até trazer bem de perto aqui, que ele tem uma marcação aqui na lateral, ó, que nós só vamos utilizá-los quando nós tivermos com 4 jogadores. Ó, ele tem um número 4 aqui, tá vendo? Então, como nós estamos em 2 jogadores aqui, nós vamos retirar esses daqui da partida. E isso é só para um equilíbrio na partida com relação à conquista dos artefatos, tá? Então, como que nós fazemos a ação na sala dos artefatos, pessoal? A gente vai fazer a escolha aqui de retirada de um dado, normalmente, e receber o bônus por isso. Dado verde, eu posso receber um elfo ou uma moeda, o que eu escolher, né? E para trazer um artefato para minha oficina, eu preciso pagar o custo. Então, vou pegar um de cada aqui, para a gente falar sobre e mostrar também quanto que é o custo de cada um deles, tá? Aqui eu preciso pagar, então, em dinheiro, né, o custo que está marcado aqui nesse lado, ó. Reparem, esse daqui, ele custa 5 moedas, né, que seria o globo de neve. Já vou falar, inclusive, dos benefícios, ó. Troque um elfo por 3 dinheiros, tá? Temos aqui a bolsa mágica, também custa 5. Troque um dinheiro por um recurso no máximo de 5. Então você pode trocar por qualquer um recurso, né? Ali até 5 dinheiros, tá? Visgo encantado. Troque 2 dinheiros por uma cartinha. Ele custa 3 e no final do jogo vai ter aí 1 ponto de vitória, né? 2 pontos de vitórias para o sino pequenino, que também custa 2, e você troca quaisquer 2 recursos. Então, quaisquer 2 que você tenha já ali na sua oficina, você escolhe trocar, então, até 2, tá? E aí a estrela guia, que custa 3, tem 1 ponto de vitória no final do jogo, aumente ou diminua o valor de um dado em 1 ponto, que foi aquilo que eu tinha explicado, né? Então, por exemplo, se eu tenho aqui um número 5, vamos falar desse aqui que está mais tranquilo, número 4, na Floresta Encantada.
eu quero fazer a ação do número 3, que é no depósito central. Então eu anuncio que estou diminuindo esse dado em 1 ponto e aí vou então executar a ação da Floresta Encantada. Se eu quisesse a sala dos artefatos, eu aumento em 1 ponto e transformo ele em 5, né? E aí eu só preciso lembrar que os artefatos estarão aqui, né? Eu vou anunciar que estou utilizando e vou exaustar dessa maneira e ele fica disponível para mim na próxima rodada novamente, ou quantos elfos eu tiver e quiser gastar para recuperar aqui a ação do meu artefato, eu posso, tá? Então eu usei uma vez aqui na rodada, gastei um elfo, deixei disponível de novo, usei, posso gastar um elfo e deixar disponível de novo, então isso pode acontecer até 5 vezes, tá, pessoal? Não tem limite. Então é importante só a gente lembrar, eu só posso ter um artefato de cada tipo, não posso comprar mais de um para me beneficiar, nem para prejudicar nenhum amiguinho, mas nós temos aqui então, podemos colocar aqui em cima até 5 e um ajudante, tá? As meias que eu compro, né, eu coloco aqui, que tem a marcaçãozinha delas, né? Então eu posso colocar aqui, digamos então, que eu escolhi essas 3 diferentes, já para garantir ali os 3 pontos de vitória. Começando a próxima rodada, eu vou receber um dinheiro, um tecido e uma madeira, tá? Dessa forma. Seguindo aqui, para a gente ir para a etapa final, então eu expliquei a sala de artefatos, tá? Comprei, paguei o custo, trouxe para a minha oficina e ele já está disponível para uso imediato, tá? Isso é importante a gente falar. Então temos aqui esses artefatos. A sala do Papai Noel já disse, né, que é uma sala coringa aqui para a gente fazer qualquer ação, lembrando que eu não ganho o bônus do dado. E aí eu vou falar então da fabricação dos brinquedos. É uma ação livre, tá? Então as das salas é uma por jogador na sua vez. Então retirou o dado, pegou o bônus e executou a ação da sala, se assim ele puder fazer. Vamos dizer aqui que eu vou construir então, né, a bola. Eu tenho aqui, eu preciso ter uma madeira, né, e um tecido. Então vamos dizer que eu anuncio ali que eu vou fabricar aqui a bola. Então pago para o estoque, né, esses 2 recursos, coloco o presente aqui. Foi assim que eu tinha, né, explicado anteriormente. Eu posso ficar com os presentes aqui avulsos, tá? Não é um problema, até porque ele serve ali como desempate, né, para a carta de funcionário do mês. Lembrando que vai ganhar a carta de funcionário do mês quem atender mais cartinhas de desejos. Se tiver empate, quem tiver mais brinquedos avulsos vai levar então a cartinha, que ela é também o desempate. Se tivermos a mesma quantidade em pontos de vitória, vai levar a partida quem tiver então o funcionário do mês, tá? Então aqui, percebam o seguinte, compensa muitas vezes você ter, como você troca no final 3 moedas por 1 ponto de vitória, compensa você investir muitas vezes as suas moedas em recursos e ter brinquedos que valem 2 pontos de vitória ou 3 pontos de vitória, tá? Porque aqui é uma forma de você otimizar, né? Muitas vezes você vai poder trocar dinheiro por recursos, que nem nós vimos aqui, seja os ajudantes ou artefatos, e nada impede de você ter aqui, né, antes de ter uma cartinha de desejos em mãos, porque às vezes você já atendeu as que você tem e você ainda não teve ou não quis pegar uma cartinha nova. Então você vai fabricando aqui os seus brinquedos e escolhe as suas cartinhas de acordo com os presentes que você já tem prontos. Também é uma possibilidade, tá? Ou no final do jogo, aquilo que você não usou para atender as cartinhas de desejos, né? Aqui elas estão, ó. Esse daqui eu precisaria ter um cavalo e um patinho, né? Então teria que estar dessa forma. Aí quando eu atendo, eu retiro, né, a marcação dos presentes, como eu tinha explicado, e viro a cartinha, né, para ficar ali já, né, entendido para todos os jogadores que eu finalizei esse pedido, tá? Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que no final da partida o brinquedo avulso também vale ponto de vitória e inclusive serve de desempate. Então é isso, pessoal. Ao término da 7ª rodada para 2 jogadores, né, nós vamos contar os pontos. Eu só vou simular aqui, então, o início da próxima, para vocês verem a dinâmica, que aqui nós passamos, então, para a rodada número 2. Vamos pegar todos os dados que foram retirados, né, e o próximo jogador vai rerolar esses dados e nós vamos alocar. Então aqui, ó, nós temos um 4, mais um 4, temos aqui embaixo, ó, 5, 5, temos 1 e temos mais um 5. Ó. Reparem que aqui a sala dos artefatos nós teremos a possibilidade de 3 ações aqui nessa sala, tá? E aí nós vamos fazendo isso, né? No início da rodada pegamos os recursos que nem eu expliquei, né? Das meias.
e resetamos então os artefatos e os ajudantes que estiverem exaustos, tá? Isso não tem custo para fazer, tá certo, pessoal? Então isso é tudo que eu pude absorver de uma partida fantástica aí de Santa Claus, né? Um jogo para todos os públicos, diferentes idades, a partir de 10 anos, leva cerca de 60 minutos aí uma partida, tá? Então espero que vocês tenham gostado e tenham interesse, né, de apoiar, né? Merece a nossa atenção, né? O jogo realmente está muito bonito, tá? Então obrigado por assistirem até aqui, bons jogos e até o próximo vídeo.